Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o biólogo Igor Maquieira. Você está aqui no meu canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela sua presença, participação e inscrição. Pois é, o dia mais quente da Terra, parte 2. Antes de mais nada, muito grato mesmo, muita gratidão aos mais de 2.000 inscritos que o canal alcançou aqui. Nada disso seria possível sem a confiança de vocês. Mas eu divulguei a parte 1, né, voltando aqui. Agora a parte 2, né, que é assombroso o que estão fazendo, infelizmente, com as ciências das mudanças climáticas, taxando cientistas, acadêmicos, inclusive pós-doutores na área, professores, enfim, né, os graduados na área das ciências ambientais, estuda essa parte do paleoclima, do clima da Terra, chega e fala negacionista, né, utilizando um termo pejorativo, mas não consegue contestar através dos dados, correto? Através dos milhares de estudos, que muitos desses que nos chamam assim têm conhecimento disso, mas infelizmente, apesar de muitos terem esse conhecimento, continuam nessa canoa, né, desse castelo de cartas, que eu hei de estar vivo para ver isso desmoronar, igual que eu vi, estou vendo desmoronando aí a parte da energia verde, como a própria BBC divulgou recentemente, e eu republiquei aqui nesse canal no lance dos painéis solares. Mas enfim, vamos lá aqui, uma introduçãozinha breve para vocês acompanharem mais esse escândalo, como isso foi fabricado. E quase no final, né, eu pesquisando aqui as informações, bom, vou deixar aqui para vocês verem o que vai acontecer no final dessa apresentação. Vamos lá. Então, continuando aí, né, isso durou até o dia 7 de julho, né, pegou do dia 3 ao 7 de julho, que o planeta tinha atingido uma temperatura sem precedentes e aterrorizante, né. Quem acompanha aqui o canal sabe que isso não se procede, né, não tem a menor procedência isso, tá? Não passa de um terrorismo climático e muito feio, porque nos dias 3 e 4 de julho, isso foi até o dia 7, né? Saiu ali errado ali a configuração, mas enfim. E nos dias seguintes, vários meios de comunicação, não foi só o Yahoo News, isso varreu o mundo, isso viralizou aí, que a Terra tinha passado por dias muito quentes sem precedentes. Isso é falso, tá? Em primeiro lugar, os dados que eles citam não são dados oficiais, não são dados que passam justamente pelo crivo de uma metodologia científica séria, mas se tratava do site clientreanalyzer.org, que eu utilizo aqui às vezes, tá? Mas não para isso aí, da maneira que foi utilizada, tá? E a investigação mostrou que foi uma alegação falsa e inserido ali, sendo divulgado um erro grosseiro. Aqui estão alguns exemplos de manchetes daquela semana, como o Yahoo News, a CNN, a Forbes, hein? A CNBC. Olha, praticamente todos divulgaram isso. O único que divulgou um pouquinho ali de verdade foi o AP, porque aparentemente todas as pessoas perderam o fato de que eles estavam olhando para a saída de um modelo climático e não para as temperaturas que são medidas de forma real. E mesmo assim, tá? Mesmo assim, foi as temperaturas da superfície, tá? Abolindo aqui oceanos.
Eu expliquei no primeiro vídeo, aliás, eu venho denunciando isso da mesma maneira que eu venho denunciando também essa parte das energias verdes, que de verde não tem nada. Eu vim denunciando isso desde a época da pós-graduação em gestão ambiental, com ênfase em mudanças climáticas, feito aqui no Instituto A Vez do Mestre, da Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Eu venho denunciando isso, batendo de frente aqui, né, me aborrecendo mesmo, até que a BBC chegou e confirmou justamente o que eu falei, a Globo News também falou, e a CNN Internacional. Não foi pelo menos eu não vi aqui a CNN Brasil divulgar. Tá? Por isso que eu digo que eu estou vendo aos poucos e eu hei de ver esse castelo de cartas ruir. Então, o que aconteceu? Apenas uma agência de notícias, que foi a AP, né, a Associated Press, que se preocupou em publicar uma ressalva um pouco mais sensata. Eles colocaram que na história de julho, a Terra atingiu um recorde, não sei porque que isso é esquisito ali a configuração, mas enfim, alguma coisa aqui do Microsoft Office, mas enfim, a Terra atingiu um recorde não oficial, eles colocaram, de alta temperatura esta semana, e ficou lá, relatando para... Aí, por volta da quinta-feira, né, a NOAA distanciou-se da designação compilada pelo Climate Reanalyzer da Universidade de Maine, que usa dados de satélite e simulações de computador para medir a condição das temperaturas mundiais aqui. A tradução que sou errada. Então essa métrica mostrou que a temperatura média da Terra na quarta-feira permaneceu um recorde não oficial, 62,9 Fahrenheit, 17,18 estabelecido no dia anterior. Acontece que, né, eles utilizaram desse modelo aqui, o CFSV2, né, o Forecast of Weekly Climate Anomalies. Então, o AP atualizou essa história no dia 7 de julho, para incluir um parágrafo único na matéria. Se vocês acessarem a matéria, ela está atualizada. Aqui não, aqui foi no dia 6 de julho, tá? Que eu puxei aqui somente a capa, tá? Mas realmente está atualizado. Mas é muito importante, porque eles atualizaram e colocaram o seguinte: a NOAA, cujos números são considerados o padrão ouro em dados climáticos, na realidade nem tão ouro assim, disse em comunicado na quinta-feira que não pode validar os números não oficiais. Observou que o Climate Reanalyzer usa dados de saída de modelos, que chamou de não adequados, como substitutos para temperaturas reais e registros climáticos. A agência monitora as temperaturas globais e registra mensalmente, anualmente, não diariamente. Assim, no espaço de 2 dias, a gente passou de dados de temperaturas que eram totalmente sem precedentes e aterrorizantes para dados de temperaturas que não eram adequados para o propósito. Isso seguindo aqui a análise. Mas aí vocês podem perceber o seguinte: como é que isso aconteceu então, professor? Explica pra gente. Então, foi uma cadeia de eventos envolvendo os chamados especialistas do clima, né, que adoram uma coisa megalodramática, e nas mídias sociais também, que notaram esse gráfico que vocês estão vendo, né? E ali em negrito aqui, 2023. Né? Isso aqui você acessa da sua casa. 2 metros, temperatura global, 90 sul, 90 norte, Paraná. Mas aí vem, né? Essa aqui é a chamada média da temperatura global, e justamente nos meses, como eu falei, né, que você tem sol a pino no hemisfério norte, é sabidamente mais quente que o hemisfério sul, e fora outros fatores oceânicos, a interação do oceano com a atmosfera aí. Mas vamos lá. Aí, observe o aumento em preto no topo aqui, né?
Aí foi supostamente a prova mais quente do dia da Terra, e a mídia criou uma resposta viral a isso. Eles tinham que se aproveitar disso, né? A mídia mainstream, né? E muito mal treinada, mas compatível com a narrativa climática. Pegou a história e foi executando, né? Pá, pá, pá. Sendo que algumas pessoas, como o Ryan Mauer, PhD, tentaram apagar um pouco o fogo disso daí. Ele observou, inclusive, que esse modelo climático usado nem é atual. Por volta de 2009, 2011, ele colocou ali. E parece que a mídia também viu o que esperava ver, dando gozos de felicidade, e foi enganada. Por quê? Porque eles falharam em verificar a fonte dos dados antes de fazer todo esse julgamento. Embora no dia 8 de julho, o Climate Reanalyzer da Universidade do Maine tenha sido forçado a colocar o aviso sobre a temperatura global, falando ali que se utilizava do CFS V2, do Climate Forecast System Version 2 and Climate Forecast System Reanalysis. Com tudo isso, a informação continuava sendo imprópria e falsa, porque na verdade o NCEP CFS V2 usado pelo Climate Reanalyzer e listado no topo do gráfico é de fato definido como modelo de acordo com o próprio site do NOAA. Tá aí para vocês verem, né? Centro de modelagem ambiental, modelo totalmente acoplado que representa a interação entre a atmosfera da Terra, oceanos, terra e mar. Não, nenhum modelo vai conseguir representar isso. Tá? É aí que está o problema. Então vamos lá. Não há justificativa para essas afirmações bizarras feitas não só pela Yahoo, Forbes. Foi o dia mais quente em 150 mil anos. É uma grande falácia. O próprio relatório do IPCC, o primeiro relatório, não me estendendo aqui nem ao Holoceno, ao grande... corrigindo aqui, a grande parte do Holoceno, que é o terror dos axiomentistas, e não só ele, como grande parte dos registros paleoclimáticos, onde o CO2 não tem correlação com temperaturas globais. Pelo contrário, temperatura primeiro sobe para depois o CO2 subir. Não há essa relação direta também, porque há períodos da história, o próprio período quente medieval, onde as temperaturas foram de 1 a 2 graus Celsius superiores às de agora, e o CO2 bem abaixo de 300 partes por milhão. Os últimos 130, 230, 330, 340 mil anos atrás, artigo de Petit al. 1999 também confirma isso. Tem um artigo no portal Terra falando sobre esse assunto também, que fala do gelo marinho da Antártica, que nunca se viu isso. Pelo amor da madrugada, vamos ter um pouquinho mais de decência e rever aí o que está publicado em literatura científica, porque está pagando um mico do caramba. Agora, continuando aqui, o comportamento da grande mídia em resposta às alegações feitas pelo Climate Reanalyzer fez com que o que tinha que passar por despercebido não passou. E isso se tornou manchete em todo mundo. Assim como uma fake news, que depois de realizar todos os estragos possíveis e impossíveis que uma fake news pode causar, isso daí causou. Esse tratamento que foi dado totalmente foi e era injustificável. Um retrato flagrantemente falso, para levar adiante a narrativa da chamada crise climática. Aliás, na quarta-feira, na próxima quarta-feira agora, esse canal vai divulgar o que? O Prêmio Nobel de Física, uma sumidade, ele colocou a respeito
né, a posição dele a respeito, a posição científica, inclusive, do CO2, crise climática e tudo isso. É de estarrecer. E ele é o cara, realmente. Eu não vou dar aqui nenhum spoiler para vocês assistirem. Surreal, na medida até aqui de forma positiva, demonstrando uma positividade, né? Ele denunciando, né, como sendo o maior escândalo de corrupção da ciência. E a mesma coisa, por exemplo, se a grande mídia tivesse a integridade, né, ia se retratar, não, são dados de modelo, etc. Mas não para por aí. E isso é fresquinho agora aí. A OMM, se lembra do escândalo das temperaturas mais altas da Antártica? Alguma coisa assim que eu divulguei nesse canal aqui, que realmente foi um escândalo, com a OMM falou, não, nós vamos analisar e não sei o quê. Quando eu falei, olha, eu tenho as minhas ressalvas, se eles vão deixar passar isso ou não. Mas a ressalva era justamente porque eu sabia que eles iam deixar passar, para justamente deixar a narrativa. Então, é o que vocês estão vendo aí. No dia 10 de julho, a OMM, né, mesmo colocando como análise preliminar, no final dessa matéria, se vocês acessarem, eles já dão um gancho que parece que vão aprovar, não estou dizendo que sim, mas parece que vão aprovar realmente que foram os dias mais quentes observados na era de satélite, né, e dos termômetros aí, de 79 até agora, né? Eles vão validar o que seria, aliás, o que é extremamente uma coisa inválida, né? Se isso ocorrer, realmente eu não espero mais nada, né? Tá aqui, para quem duvida, ó, CFSV2, né, do NCEP do NOAA, né? Se isso realmente acontecer, né, assim, aquele ditado, né, que o carioca usa muito, né, eu entrego o meu boné, porque sinceramente não tem sinceramente mais nada a ser feito justamente pelos defensores aí do aquecimento global, da crise climática, ou houve algum erro aqui, ou seja lá o que for. Gente, não tem como, né? Nem sei se vão deixar esse vídeo aqui, eu canso de falar isso, né? O canal está bem diversificado, eu não estou tratando só dessa parte climática, tem outros assuntos aqui também, né? Mas tem muitos dados salvos, mas eu não posso me calar, não posso, né? Eu tenho a verdadeira ciência na veia. Eu não posso chegar e compactuar com dados justamente de onde esses dados que estão sendo divulgados, eu não posso compactuar com isso, não posso defender justamente o indefensável, né? Eu não posso compactuar com dogmas. Ciência não é dogma, ciência não é religião. Ciência é a metodologia científica séria. E justamente quando se quebra essa metodologia científica séria, como eu já cansei de publicar aqui também nesse canal, não só na época das minhas palestras, entrevistas em rádio, né, que um trechinho do relatório do IPCC confirmou isso, né, que não tinha o planeta Terra para realizar o experimento e não sei o quê, então que isso tudo se encaixava, né, essa hipótese do homem estar alterando o clima da Terra se encaixava junto com os modelos de computador, né? Então é justamente isso que a gente está vendo aí, né? A gente tem o conhecimento, a gente sabe o que está acontecendo, né? Por exemplo, está num pré-El Ninho aí, o Pacífico aquecido, né? Então, dependente de ter El Ninho ou não, a gente sabe o porquê disso, a gente sabe o porquê que está ocorrendo essas ondas de calor, assim como nos Estados Unidos, né? Eu tenho alguns dados aqui de recorde de calor nos Estados Unidos que ocorreram
agora recentemente, mas, por exemplo, e é óbvio que alguns vão ser quebrados, por causa justamente verão, você vai ter realmente onda de calor, você vai ter anos com El Ninho, anos com Laninha, anos de El Ninho, a gente sabe que acontece isso e isso, né, a maior probabilidade, né, a gente sabe no ciclo nodal lunar, quando ele atinge o patamar X, atinge o patamar Y, que vai transportar mais calor para algumas regiões, né? Por exemplo, às vezes a parte do Ártico, que canso de falar isso aqui, né? Assim como foi de forma semelhante, né? Muito parecido, que ocorreu por volta de 2007 ali na Groenlândia, e a mídia fez o mesmo escarcéu, né? Que não ia ter mais gelo na Groenlândia, né? E é sempre o verão. A gente vai ter esse sistema, né, atingindo seu pico, por exemplo, do ciclo nodal lunar em 2025. Então, menos gelo, né, cada vez menos formação, principalmente de gelo marinho no verão. E após 2025, isso vai começar a ter justamente o regresso, né? Vai regressar ali, né? Vai voltar às condições gradativamente ali anteriores, com picos de gelo marinho ali. Então a gente tem conhecimento disso, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, algumas coisas foram divulgadas ali a respeito de San Angelo, Texas, né, que estava em áreas, como a mídia falou, que quebrou recordes, uma temperatura de 114 Fahrenheit, quebrando o recorde anterior de 111, né, estabelecido em 1933, e empatado repetidamente com os recordes de 43, 44 e 60. Né, inclusive, ali a Terra estava passando por um período de resfriamento global, né, com a oscilação decadal do Pacífico fria. Mas o que as histórias deixam de mencionar é que San Angelo cresceu substancialmente com fontes artificiais de calor. A mesma coisa, né, essas fontes artificiais de calor, né, que justamente estão contaminando esses termômetros, essas medições, como eu apresentei aqui na parte 1, para você assistir. O link está na descrição e ao final desse vídeo, de como se criou novamente o dia mais quente da Terra. Todo ano é o dia mais quente da Terra, né? E todo ano, com dados, eu coloco aqui e venho quebrar isso, né? Agora, desde os anos 30 até o presente, a população de San Angelo, isso dados, vocês podem pesquisar, estão acessíveis, cresceu cerca de 294%. E desde 60, a última vez que o recorde anterior de temperatura foi igualado, a população de San Angelo cresceu mais de 69%. Né? Por exemplo, Texas, 120, né? Foi registrado em 2 locais com populações de menos de 10 mil pessoas. Né? Em Seymour, em 1933, e Moyans, em 1994. Né? Então, ambos os locais têm uma fração de população de San Angelo. Então, a alta recente de San Angelo não parece, aliás, não é dramática. A mesma coisa, a gente pode citar aqui, que o The Guardian colocou, né, Phoenix, o dia mais quente, né, com recorde de 121 Fahrenheit em 95, sendo que desde 90 a população em Phoenix foi aumentada em 67%. Né? Então, outras localidades também, que se eu for continuar aqui, né, isso histórico que está contido no próprio weather.gov, do ncei.noaa.gov, tem esse histórico. Então, isso tem que ser levado, né? Mas, infelizmente, isso não está sendo levado, não está sendo explicado, lamentavelmente. Gente, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas informação de qualidade é assim, vocês têm que assistir, tá? Repassem, façam o canal crescer, essa informação tem que chegar ao maior número de pessoas possível, mas é
muito triste, falo isso do fundo do coração, porque um cientista realmente, né, e quando fala cientista, não obrigatoriamente, né, as pessoas falam, tem que estar dentro da universidade pesquisando, não. Né, o professor é um eterno cientista, é um eterno pesquisador, ele vai ficar a vida toda pesquisando, estudando, se atualizando, né? Isso também é ciência. Tá? Então as pessoas às vezes da mídia gostam de colocar esses rótulos, né? Mas eu gostaria de perguntar às vezes para esses jornalistas, né? Que ciência vocês fazem? Qual ciência vocês praticam? Ou para essa turma, né, do defensores do aquecimento global, né? Que tipo de metodologia científica vocês adotam? Né? Pensem nisso. Forte abraço, não deixe de se inscrever, compartilhe bastante, faça o canal crescer. Quem puder realizar essa colaboração ao canal, o link está na descrição. Inscreva-se também no Alerta do Tempo, os 2 melhores canais do YouTube, com muita utilidade pública, informação de qualidade, responsabilidade e qualidade. Tamo junto, foi.